Muito bem, estamos de volta para dar continuidade ao curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e estamos estudando Epístolas Paulinas 2. As Epístolas Paulinas 2 envolvem as epístolas que Paulo escreveu da prisão, como Efésios, Filipenses, Colossenses, a carta Filemon, e as epístolas também escatológicas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, que enfatizam na volta de Jesus e no arrebatamento da igreja. Agora nós vamos estudar as epístolas pastorais, entre elas 1º e 2º Timóteo e a epístola de Tito. Vamos então começar a lição de número 7, que é a primeira epístola de Paulo a Timóteo. O livro de Atos dos Apóstolos termina com Paulo aprisionado em Roma. Era uma prisão domiciliar, uma casa que ele alugara, por onde ele falava livremente por 2 anos. Isso se deu, de acordo com a cronologia, entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. Depois de liberto, Paulo voltou a visitar as igrejas que ele fundara por toda a Ásia Menor. Uma das igrejas que ele visitou nessa jornada foi a igreja de Éfeso. Essa igreja era composta de muitas congregações pequenas que precisavam de líderes mais maduros. Nessa época, a igreja de Éfeso também passava por problemas com falsos mestres que adulteravam a fé e confundiam as pessoas através de falsas doutrinas e também da filosofia. Sabendo que era importante continuar sua jornada até Filipos e Tessalônica, Paulo então deixou a Timóteo na cidade de Éfeso para estabelecer novos líderes para proteger a igreja das artimanhas dos falsos mestres. E ao chegar a Macedônia, sentiu que não poderia voltar a Éfeso tão cedo quanto ele, Paulo, previra. Decidiu, portanto, escrever a Timóteo uma carta de admoestação e de encorajamento, que nós podemos ler acerca disso em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 14 e 15. Olha o que Paulo fala aqui a Timóteo. Está escrito: primeiro, escrevo-te essas coisas, esperando te ver bem e depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. As cartas de Paulo não aparecem na Bíblia em ordem cronológica. O aluno vai aproveitar mais o estudo se associar cada carta ao relato dos acontecimentos importantes no ministério de Paulo. Por exemplo, vamos tentar fazer aqui uma cronologia das epístolas. Aqui na plataforma do aluno, você pode entrar e olhar aí na lição 7, você vai ter a época que foram escritas as epístolas de Paulo. Durante as viagens missionárias de Paulo, nós vamos ter a carta aos Gálatas. Alguns acreditam que a primeira carta que Paulo escreveu é aos Gálatas. Alguns datam a carta de Gálatas do ano 48 da nossa era, outros datam do ano 56. Se Gálatas realmente foi escrito no ano 48, seria então a primeira epístola de Paulo aos Gálatas. Depois nós temos 1ª Tessalonicenses, datada do ano 51 ou 52, e logo alguns meses depois, 2ª Tessalonicenses. Depois temos as cartas Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios. Lá pelo ano 57, 58, Paulo escreveu aos Romanos. Depois, Paulo preso em Roma entre o ano 60 e 62, escreveu Éfesos, Colossenses, Filemon e Filipenses. Depois, quando Paulo é solto, ele escreve 1 Timóteo e Tito, depois do ano 62, talvez ano 63, 64. E a última prisão de Paulo em Roma
ele escreve 2 Timóteo. 2 Timóteo, portanto, é a última carta de Paulo. Vamos então dar um esboço dessa lição, falando em cada texto. Temos 5 textos aqui. No primeiro texto, vamos falar da vida de Timóteo. No segundo texto, nós vamos à introdução à primeira epístola a Timóteo. No terceiro texto, falaremos da verdadeira doutrina e os falsos mestres. No quarto texto, culto que é devido a Deus. E, finalmente, no quinto texto, a escolha de líderes da igreja. 1 Timóteo, principalmente o capítulo 3, é marcado por características dos líderes da igreja. Quais são as características que os líderes devem ter? Vamos começar com o texto de número 1. A vida de Timóteo. Que tipo de homem era Timóteo? Um companheiro de trabalho a quem Paulo muito amava. Paulo chega a chamá-lo de filho na fé. A infância e mocidade. Timóteo provavelmente nasceu em Listra. Seu pai era grego, pagão, e sua mãe, Eunice, e sua avó, Lóide, eram judias crentes. Podemos ler isso em Atos, capítulo 16, verso 1. Desde seus primeiros passos, o pequeno Timóteo fora cuidadosamente instruído por essas duas mulheres, Eunice e Lóide, que lhes ensinaram as Escrituras. Paulo menciona isso em suas cartas de 1 Timóteo. Ele fala que a fé habitou primeiramente em sua mãe, sua avó Lóide, e depois na sua mãe Eunice, não é? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5 diz: trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. E depois, mais especificamente, presumes que Eunice, como uma crente, que ela e o filho que foram salvos em Listra, acabou Timóteo virando um companheiro do apóstolo Paulo em sua jornada. Vamos falar um pouco dessas viagens missionárias com Paulo. Atos, capítulo 14, versos 6 a 21, e 1 Timóteo, capítulo 1 e 2, note que Paulo diz: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Paulo, então, voltou à cidade de Timóteo, que é Listra, em sua segunda viagem missionária, e ele ficou impressionado pelo conhecimento que Timóteo tinha da palavra de Deus, e reconhecendo que ele era habilitado para o trabalho missionário, Paulo convidou a Timóteo para que o acompanhasse em seu ministério. Os judeus crentes achavam difícil aceitar Timóteo por causa da sua origem grega, pelo que Paulo tomou 2 atitudes para remediar a situação. Primeiro, como Timóteo não havia sido circuncidado quando bebê, aos 8 dias, Paulo então fez cumprir esse ritual da lei com Timóteo, em Atos capítulo 16, verso 3. Note que sua atitude foi uma exceção à regra. Geralmente, Paulo não fazia tal exigência, a circuncisão, mas com Timóteo foi uma exceção. Segundo, Timóteo foi ordenado por Paulo ao presbitério em Derbe e Listra. Paulo refere-se a essa ocasião em sua primeira carta, mencionando que Timóteo recebeu a imposição de mãos. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14, diz: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, o encargo que ele recebeu foi por profecia e com a imposição de mãos. Timóteo acompanhou Paulo em sua segunda jornada ou viagem missionária, passando por Bereia, Frígia, Mícia, Troade, Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolônia e Tessalônica, Atos 17, verso 14. Depois foi enviado a Tessalônica com Silas
para confortar e fortalecer os crentes de lá, enquanto Paulo permaneceu em Atenas. Quando Timóteo e Silas voltaram com bons relatórios e mensagens de amor dos Tessalonicenses, Paulo ficou encorajado e escreveu sua primeira epístola aos Tessalonicenses, onde ele menciona o irmão Timóteo no 1 Tessalonicenses 3, verso 1 a 7. Timóteo também ficou em Corinto e também em Éfeso. Apesar de passar 2 anos com Paulo em Éfeso, Timóteo foi enviado a Corinto para verificar o progresso da igreja, 1 Coríntios 16, 10. Parte das viagens de Timóteo com Paulo foi feita na Grécia e Judéia, Jerusalém, onde a jornada deles foi interrompida temporariamente por causa da prisão de Paulo, em Atos capítulo 21, verso 30. Uma vez Paulo liberto, eles viajaram junto novamente até Éfeso, onde Timóteo ficou como representante do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Quando conduziram Paulo preso a Roma pela segunda vez, ele tinha certeza agora que já não seria mais solto. Então pediu a Timóteo que viesse a Roma para uma última viagem. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 13. Diz: quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. A Bíblia não revela se Timóteo chegou a ir a Roma antes da execução de Paulo, mas sabemos que esse foi o ato final do apóstolo Paulo e sua última carta, chamando Timóteo a Roma para vê-lo, que é o Timóteo a quem ele tinha profunda estima, como amigo, como companheiro, como filho na fé e companheiro de ministério. Falemos agora um pouco de Timóteo, o homem. Embora Timóteo fosse tímido e muito mais novo do que Paulo, e isso percebemos, 1 Coríntios 16, 10 e 11, 1 Timóteo 4, verso 12, ninguém despreze a tua mocidade, o apóstolo via como um defensor firme, leal da fé cristã, 1 Timóteo 6, verso 12. Vejamos algumas descrições que Paulo fez de Timóteo. Paulo chama Timóteo de fiel, em 1 Coríntios 4, 17, de consciencioso, em Filipenses 2, verso 19 e 21, e de dedicado a Deus, em 1 Timóteo 6, verso 11. Timóteo parece que não era forte fisicamente, mas não deixava que suas enfermidades também fossem um obstáculo, impedindo de ser um gigante na fé. Seus esforços valorosos para com o Senhor conquistaram-lhe uma posição entre os heróis de Deus. As palavras desafiantes de Paulo em suas cartas, sem dúvida alguma, contribuíram imensamente para uma mudança na vida de Timóteo, que passou de crente tímido a um corajoso evangelista. Vemos também em Hebreus 13, verso 23, que mais tarde Timóteo também foi preso, que menciona a prisão, a soltura de Timóteo da prisão, Hebreus 13, 23. Ele foi preso por causa de sua fé, e a história nos fala que ele continuou a pregar a palavra de Deus ousadamente até morrer como mártir. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. Timóteo, filho de Eunice, tinha como pai, letra C, um grego e pagão. 7.2. Paulo impressionou-se pela habilidade de Timóteo para o trabalho missionário, pois, letra B, conhecia profundamente a palavra de Deus. 7.3. Os judeus não queriam aceitar Timóteo por sua origem grega. Então, Paulo, para remediar a situação, fez cumprir, letra C, o ritual da circuncisão. Vamos agora ao texto 2. Falemos agora de uma introdução à primeira epístola de Paulo a Timóteo. Nessas próximas 4 lições, iremos estudar
1 Timóteo, e depois 2 Timóteo e Tito, que são chamadas de epístolas pastorais. Elas são chamadas de epístolas pastorais porque foram dirigidas a eles que eram pastores propriamente de igrejas. Elas também abordam os problemas das igrejas, mas do ponto de vista pastoral. A primeira das epístolas pastorais a ser estudada aqui é 1 Timóteo. Essa epístola é uma importante guia para a organização de uma igreja e provê informações pertinentes sobre o bom relacionamento entre os líderes e demais membros da igreja. Vamos entender a ocasião. Liberto de sua prisão em Roma, em torno do ano 62 da nossa era, Paulo voltou às igrejas que havia fundado antes da prisão para ver o estado espiritual. Em Éfeso, ele observou que durante sua ausência, falsos mestres haviam se infiltrado na igreja, causando muita confusão entre os crentes. Os líderes desses falsos mestres eram Himeneu e Alexandre, os quais eram tão persistentes seus esforços que Paulo deixou Timóteo em Éfeso exclusivamente para proteger a igreja do engano de tais mestres. Podemos ler isso em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 3 e depois o verso 20. 1 Timóteo 1:3. Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Verso de número 20. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Reconhecendo a timidez e o desânimo muitas vezes de Timóteo, Paulo escreve-lhe uma forte admoestação, encorajando a Timóteo a ser firme para com os falsos mestres e a eleger líderes fiéis para ajudá-lo na igreja. Essa carta provavelmente foi escrita de Filipos, na Macedônia, cerca do ano 63 depois de Cristo. Vamos ao tema de 1 Timóteo. O tema geral de 1 Timóteo é a instrução para um líder da igreja sobre o seu ministério. Esse tema é claramente revelado em 1 Timóteo 3, versos 14 e 15 e 4, 6, onde Paulo diz: escrevo-te essas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Vamos ao esboço. A primeira epístola a Timóteo contém 2 tipos básicos de instrução. Capítulo 1 ao 3, nós temos instrução sobre a igreja. Capítulo 4 a 6, temos instrução sobre o líder. Contudo, as 2 áreas principais de conselho são: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 1 Timóteo 4,16. Essa instrução para a igreja abrange o assunto do perigo dos falsos mestres. Capítulo 1. O lugar da oração e a posição das mulheres no culto de louvor. Capítulo de número 2. Vamos às instruções para a escolha de obreiros. Quanto às instruções dadas por Paulo diretamente a Timóteo, líder da igreja, ele exorta a Timóteo a viver como um exemplo ante a apostasia vindoura, capítulo de número 4. Ensina o relacionar com grupos diferentes na igreja, tais como viúvas e anciões, capítulo 5, e trata também dos escravos e ricos, no capítulo de número 6. Olhando então o quadro aqui
da nossa apostila, nós temos aqui, ó, primeira epístola a Timóteo, tema, a instrução para um líder da igreja sobre o seu ministério. E aí nós temos instrução para a igreja. Capítulo 1, doutrina. Capítulo 2, o culto. Capítulo 3, as qualidades dos líderes da igreja. Agora vamos à instrução para o ministro. Capítulo 4, viver como exemplo. Capítulo 5 e 6, relacionando-se com vários grupos dentro da igreja. Vamos aos exercícios. Assinale com X, alternativa correta. As duas epístolas escritas por Paulo a Timóteo e a escrita a Tito são chamadas de epístolas pastorais. Aqui, letra A. 7 e 5, visitando as igrejas por ele fundada antes da prisão, Paulo notou que uma delas estava confusa por ação de falsos mestres. Era a igreja de, aqui, Éfeso, letra C. E para proteger a igreja em Éfeso contra os falsos mestres, Paulo deixou ali, letra B, Timóteo. A primeira epístola de Paulo a Timóteo abrange instrução para a igreja, para o líder a serem dados por esse. Daí o conselho, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 7:7. Muito bem, daqui a pouco vamos entrar no texto de número 3.